amigos da Sechonoye, que bom estar novamente aqui com você, sintonizado no programa Sechonoye, o modo feliz de viver e harmonia com a natureza. Nesse quadro aqui, nesse momento, vamos estudar a doutrina da Sechonoye por alguns minutos e com muita alegria que fui convidado e certamente sempre aceito essa oportunidade para que possamos estudar um pouco mais sobre a Sechonoye. O livro de hoje, A Verdade e a Saúde. A Verdade e a Saúde, na realidade, é uma coletânea, né, de ensinamentos do professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Sechonoye. Então, hoje estaremos falando sobre o livro A Verdade e a Saúde. E o tema da palestra: mantenha a saúde concentrando a mente em pensamentos positivos. Mantenha a saúde concentrando a sua mente em pensamentos positivos. E lá pelo final nós vamos repetir algumas palavras positivas, né? Vamos treinar aí um pouco como nós podemos concentrar a mente de uma forma positiva através de palavras realmente que ressaltam a condição do homem filho de Deus. Bom, você também já deve ter se perguntado, mas por que o homem adoece? A Sechonoye fala que o homem é filho de Deus, mas mesmo assim as pessoas adoecem, né? De onde será, como se origina a doença? Será que ela tem alguma relação com a mente? Será que na realidade estar saudável ou doente é uma questão de sorte? De sorte não, doente seria uma questão de má sorte, né? Mas na realidade não é boa sorte, nem é má sorte, nós vamos estudar no dia de hoje assim. Nem tampouco é uma condição de herança genética, né? Às vezes pensar, mas a minha família, né, as pessoas são muito frágeis, muito doentes, eu também serei assim? Vamos perceber que na realidade não é dessa forma. Bom, e diz assim, no início do livro, na página 20, por que surge a doença? Vamos falar então um pouquinho sobre o pensamento, né? Já disse que dentro da vontade há o pensamento. Dentro desse sentimento de vontade, denominado como vontade, existe o pensamento. Portanto, pensar é ter vontade. Se nosso pensamento não estiver em conformidade com o pensamento de Deus, representando algo que o contraria, significa que estamos tendo uma vontade não condizente com quem? Com Deus. Pode haver quem diga, não desejei adoecer. Aliás, ninguém deseja adoecer. Mas certamente essa pessoa pensou em algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, o que será que não está de acordo com a vontade de Deus? Ou será que, como eu estou pensando coisas, ou tendo determinados tipos de atitudes que não estão de acordo com a vontade de Deus, será que Deus me castiga por isso? Vamos analisar esse aspecto. Então, não desejei adoecer. Lemos até aí, né? Porém, fiquei doente. Mas certamente essa pessoa não desejou estar doente. Essa pessoa está pensando em algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Ou então pode ter pensado na doença ou na infelicidade de outra pessoa, ter odiado alguém ou ainda ter imaginado algum incidente desagradável. Bom, pontos muito importantes aqui, tá? Então, como que pode surgir a doença? Aqui o professor Masaharu Taniguchi já nos dá algumas dicas. Pode ter pensado na doença ou na infelicidade de uma outra pessoa, ter odiado alguém ou ainda ter imaginado algum incidente desagradável. O estado de doença, ele acontece de acordo com o ensinamento da Sechonoye, de acordo com esses pensamentos e sentimentos. Mesmo que eu não queira adoecer, se eu não quero adoecer, lógico, ninguém quer adoecer. Mas se a pessoa pensa constantemente na doença, temendo a doença, se a pessoa tem conflito constante com outras pessoas, ela não quer a doença. Mas esse pensamento é como se ele estivesse manifestando uma vontade, já que o pensamento, a mente, manifesta no meu ambiente aquilo que é exato à minha atitude mental, né? A semelhança dos meus atos e pensamentos e palavras
se manifesta no meu ambiente e no meu corpo, ok? Então, talvez eu não desejei adoecer, mas, ao mesmo tempo, é como se eu tivesse tido essa vontade. Por quê? Porque eu começo a emanar vibrações negativas, pensamentos negativos, somente falo nisso, somente penso nisso, na doença, na desgraça. Não penso na doença, mas eu penso na desgraça. Eu passo a temer uma série de condições, e essa série de condições manifesta no meu estado patológico algumas sensações um pouco desagradáveis, né? Quando você leva um susto, esse susto já impressiona você já fica meio em outro estado, né, um desequilíbrio aí mental. Algumas pessoas um pouco mais sensíveis ficam mais pálidas, né? Alguns até desmaiam. Isso por quê? Isso significa que não houve um toque físico, mas houve um toque mental, ou seja, houve uma reação mental, e essa mente, essa vibração mental interferiu na parte fisiológica dessa pessoa, do ser humano. Então, o pensamento interfere no corpo, o pensamento interfere no ambiente. Você quer um ambiente agradável, sentimentos e pensamentos agradáveis. Você quer uma condição física saudável, pensamentos saudáveis, pensamentos que glorificam o outro como filho de Deus. Então, quando pensamos em algo que não está de acordo com a vontade de Deus, manifestam-se dores e sofrimentos, embora Deus jamais castigue o homem. Preste atenção nesse detalhe, né? Que eu estava falando aqui. Quando você tem pensamentos, vontades contrárias a Deus, pode manifestar a doença. Mas não é a vontade de Deus, não é desejo de Deus punir você. Não é um castigo de Deus. Quando o ser humano sai da vibração mental que estava próxima de Deus, aí ele se autocastiga, e como se fosse um autocastigo. Ele provoca condições desfavoráveis para ele, para que ele talvez possa novamente voltar-se à vontade de Deus, que é ter um relacionamento de amor, de carinho, de afeto com todas as pessoas. Okay? Isso é um ponto fundamental para compreender. Estou procurando aqui a página 104 para continuar aqui o nosso estudo. Página 104. Concentre a mente apenas em pensamentos positivos, né? Então, se eu quero, através da mente, voltar-me para a vontade de Deus, aproximar-me de Deus, olha só, estou utilizando a palavra aproximar-se, mas não pense que Deus é um ser que está distante de você, que está longe de você. Deus está dentro de você. Se você é filho de Deus, Deus está dentro de você. Concentre, então, a mente apenas em pensamentos positivos. Pensamentos positivos, né? Será que no seu dia a dia você tem pensamentos positivos? Claro que tem, mas talvez a maioria não são pensamentos positivos, são pensamentos negativos, né? Quando você pensa no futuro, o que você pensa primeiro? Você pensa talvez no desejo, mas acompanhado com o desejo desse ideal, dessa vontade, desse sonho, desse desejo de viver uma vida melhor, já vem também acompanhado o medo de não alcançar, né? Ou o conceito mental muito forte gravado, mas não vou conseguir isso porque eu tenho esse tipo de vida. Eu vivo nessa condição econômica, ou eu vivo nesse conflito. Quando você pensa na harmonia, né, você está em conflito com alguém, você gostaria muito de estar em harmonia com essa pessoa. Mas quando você pensa em harmonizar-se, às vezes vem um outro tipo de pensamento negativo, que é, não vai adiantar, porque ele é assim. Talvez porque é melhor manter distância. Melhor manter distância, deixa ele no canto dele, eu no meu canto aqui, tá bom assim. Mas você continua com esse conflito interno. Esse conflito interno, essa desarmonia interna entre você e outra pessoa, entre você e você mesmo, né? Muitas vezes ocorre um conflito, uma culpa, uma não aprovação da sua atitude, de coisas que você fez no passado, e carrega dentro de si esse complexo, esse sentimento de culpa, esse complexo muitas vezes de inferioridade, ou até de superioridade. Se fala muito de complexo de inferioridade, mas o complexo de superioridade também pode atrapalhar, né? As pessoas não se relacionam harmoniosamente, amigavelmente com os outros, enxerga o outro de cima para baixo. Quando enxerga o outro de cima para baixo, né, não está manifestando
a vontade de Deus, que faz com que todos os seres são únicos e unos, ou seja, um único ser, uma única vida. Então não é somente o complexo de inferioridade que atrapalha a vida do homem, de superioridade também, né? A ideia, então, a ideia de doença, gravada no subconsciente, controla as funções fisiológicas. Então, quando você está vibrando de uma forma negativa, ou tem uma ideia falsa de que pode adoecer ou que está doente, essa ideia é gravada numa camada da mente que se chama subconsciente, e aí controla as funções fisiológicas de acordo com essa ideia. E isso influi muito na manutenção da doença crônica. Tanto as doenças nervosas quanto físicas, se são crônicas, sempre estão profundamente enraizadas no subconsciente. Doenças crônicas, né? Está constantemente doente. O médico já determina, isso aí é uma doença crônica. Doenças hereditárias, julgadas pela medicina como hereditárias, ou seja, que passa de uma pessoa para outra, estão fortemente enraizadas onde? Na mente da pessoa, na mente de quem está sentindo e na mente de quem está temendo. O sucesso ou não da cura desse tipo de doenças está relacionado com a questão de conseguir ou não arrancar suas raízes do subconsciente. O sucesso ou fracasso na cura dessa doença está enraizado na condição de que você consiga arrancar pela raiz esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento que vem acompanhando, que vem gravado dentro de você. Tem um livro que eu recomendo bastante também, que é o livro A Chave da Beleza e a Saúde. Lá você tem o exemplo de doença tal, que tipo de pensamento que essa pessoa teve. O pensamento tal atrai determinado tipo de doença. Então, por exemplo, doenças relacionadas à parte neurológica, doenças que estão relacionadas na parte superior, na cabeça, estão diretamente ligadas a desafetos, a desarmonias com pessoas superiores, né? Pessoas que podem ser papai, mamãe, antepassados, né, da família, pessoas que simbolizam um superior. Quando entram em conflito, com essas pessoas, pode se manifestar algumas doenças na parte superior do seu corpo, ou seja, na parte da cabeça, cérebro e outras partes mais também. Doenças relacionadas com o coração estão diretamente ligadas a sentimentos de carências. Quando você pensa em coração, o que você vai pensar? O sentimento de amor. O coração tem esse simbolismo, né? O sentimento de amor. Quando esse sentimento de amor está quebrado, quando esse sentimento de amor não é manifestado, quando você não se sente amado, pode manifestar alguns sintomas de doenças cardíacas, né? Doenças ligadas à parte de pressão, né? Pressão arterial, pressão alta, pressão baixa, outros vários tipos de doença. Como solucionar quando essa pessoa que talvez sofreu desafetos, quando essa pessoa que talvez não se sentiu amada por papai, não se sentiu amado por mamãe, ela perdoa o pai, perdoa a mãe e passa a amar os pais, né? Se você estava pensando que o meu problema vai se solucionar quando eu recebo o amor do papai e da mamãe que eu não tive na infância, você está enganado. O seu problema vai solucionar-se quando você passa a amar o outro. Olha que interessante o estado de carência, como soluciona. A pessoa que está... Seito no Ie em si, o mestre fala que, na realidade, todos têm algum tipo de carência. Mas quando essa carência ela é fora do normal, de uma forma mais forte, né? Não valeria talvez a pena aqui pensar ou analisar que tipo de situações provocam um desafeto ou uma carência na pessoa. Porque, na realidade, isso é de acordo da forma como você recebe, como você sente, de pessoa para pessoa. Mas pessoas que alimentaram esse sentimento de carência de uma forma exacerbada, uma forma muito exagerada, muito profunda, né? Situações muito fortes também que aconteceram com ela, ela começa a gravar
esse conflito mental com a pessoa, esse estado de que eu poderia ter sido amado, ter sido tratado com carinho, não fui tratado com carinho por papai, por mamãe, por fulano, por ciclano, tal. Ela começa a, vamos dizer assim, quebrar o coração. Nesse quebrar o coração, nessa falta de receber carinho, ela passa a alimentar esse desafeto que no futuro pode se manifestar. Pode, você viu? Não é que vai se manifestar, mas pode se manifestar num estado de doença, como eu acabei de mencionar, doença relacionada à parte do coração. Como se cura? Quando essa pessoa passa a amar. Então não é o contrário. Não é que quando eu recebo o amor do pai, da mãe, de fulano, de ciclano, aí eu vou me curar. Ame-me, porque senão eu não consigo me curar. É o contrário, é quando você passa a amar o outro. Então, não é a culpa do pai, não é a culpa da mãe. E na realidade você atraiu essa situação por uma necessidade de crescimento espiritual. E essa necessidade de crescimento espiritual, por mais que o pai mude, por mais que a sua mãe mude, não vai fazer com que você cresça espiritualmente. Como você vai crescer espiritualmente? Quando você passe a amar, quando você passe a perdoar o outro, quando você passe a amar e emanar sentimento de gratidão. Olha quantas coisas que a gente está falando, quantas coisas boas que nós estamos explicando. Quer conhecer mais? Entre em contato com a Seitonoye, ligue para nós, entre no nosso e-mail, no nosso site, né? www.sni.org.br. Lá você vai conhecer bastante sobre a Seitonoye e vai ter contatos na região onde você mora, ok? Telefones, endereços, tal. E aí você poderá ligar para nós e se informar onde tem o núcleo da Seitonoye, um lugar onde eu possa participar das palestras gratuitamente, claro, e conhecer mais sobre a Seitonoye. Pode também entrar em contato conosco através do telefone 0800 770 2600, 0800 770 2600, e aí você poderá adquirir, por exemplo, o livro de hoje, A Verdade e a Saúde, ou outros livros que você tem aí o desejo de conhecer, ler e conhecer mais, né? Utilizar a Seitonoye como uma filosofia prática na sua vida, no seu cotidiano e viver a vida que você gostaria de viver. Que bom estar com você por esses minutos que permanecemos juntos. Que bom acompanhá-lo e, como eu prometi, feche os olhos, fique de uma forma relaxada e vamos repetir algumas palavras positivas, porque através do pensamento positivo você vai melhorar a sua vida. Então feche os olhos, quem desejar assuma a posição de oração e repita junto comigo. Sou alegre, sou harmonioso, sou feliz, sou filho de Deus, sou saudável, sou próspero, somente coisas boas acontecem comigo, somente coisas agradáveis acontecem comigo. Aí pense no esposo ou na esposa, né? Ele é maravilhoso, ela é maravilhosa, é filha de Deus, é saudável, é próspero, é feliz, é uma pessoa realizada, hoje vai ser o melhor dia da vida dele. Volte também agora a pensar para você, sou alegre, sou feliz, sou próspero, somente coisas boas acontecem comigo, sou saudável, não sou pecador, eu sou saudável, eu sou filho de Deus, eu sou harmonioso, ok? Muito obrigado, lentamente você vai abrindo os olhos. São palavras positivas, pensamentos positivos que realizados diariamente purificarão a sua mente e você passará a viver uma vida cada vez mais feliz. Como você viu, você pode direcionar esses pensamentos ao esposo, à esposa, aos filhos, para qualquer tipo de pessoa que você queira auxiliar através dessa vibração mental para que ela manifeste a sua condição de filho de Deus. Ligue para a gente. Muito obrigado por sintonizar com o programa Seitonoye. Até breve, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seicho no Ie, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Vem comigo para a nossa tela, porque o assunto de hoje do quadro de perguntas e respostas pode ajudar você ou algum familiar seu que esteja passando pelo mesmo problema. Vamos lá. Fumo há 25 anos. Já tentei por diversas vezes largar esse vício, mas todas as tentativas foram em vão. Já gastei muito dinheiro em tratamentos que não deram certo e a única coisa que me sobrou foi a frustração de não conseguir me livrar de um mal tão eminente. Qual é a visão do cigarro para Seicho no Ie e o que posso fazer para me livrar desse vício? Uma pergunta que nós recebemos lá do Rio de Janeiro. E aí, preletor Heitor Miyazaki, tem muita gente neste momento do outro lado da telinha, todos ansiosos por sua orientação. O ser humano tem dois eus. Um é o falso, o outro é o verdadeiro. O eu verdadeiro é isso que eu te falei. Você é vida perfeita, vida sublime, vida eterna, indestrutível, imortal. Vida sublime de Deus. Este é o verdadeiro. Este é a imagem verdadeira que é semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. A outra é aquela do eu que você estava vendo. Eu sou viciado em cigarro, não consigo parar. Não, você pode dominar esse falso eu. Você pode dominar aquilo que a matéria, que o corpo carnal esteja aparentemente te pedindo. O mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho no Ie, disse: o eu que domina a matéria é o eu verdadeiro. O eu que é dominado pela matéria é o falso eu. Então, doravante, domine a matéria, domine essas sensações, domine esse desejo, supere, porque você é livre, porque filho de Deus é livre de tudo isso, e aprenda a dominar a ti mesmo, como disse o grande imperador Marco Aurélio. Conheça-te a ti mesmo. Você é filho de Deus, é vida perfeita de Deus. Domina-te a ti mesmo. Então, você vai dominar e você vai dizer não para o cigarro, e todos os dias, já que você não está suportando, expresse isso em palavras. Antes de dormir, por exemplo. Eu não gosto de cigarro, não vou fumar mais. Eu não gosto de cigarro, não vou fumar mais. Repita isso umas 30, 40 vezes antes de dormir. Ao acordar, repita a mesma coisa. Chegará um momento na hora que você for acender o cigarro, você vai sentir uma coisa tão estranha que nunca mais irá fumar. Muito obrigado. Anote aí na sua agenda, domingo, dia 22 de julho, das 8 horas da manhã até as 4 da tarde, você tem um encontro marcado com a magia, o espetáculo e a paz que será experimentada pelas milhares de pessoas que participarão da Convenção Nacional da Seicho no Ie do Brasil para jovens. E olha que legal, pela primeira vez na história ela acontecerá simultaneamente em 13 estados diferentes. É isso mesmo, serão 13 edições que conversarão via internet entre si. São elas: São Paulo, Porto Alegre e Maceió estarão conectadas com muita música, palestras e toda a alegria da galera da Associação dos Jovens da Seicho no Ie. Mais informações na sede da Seicho no Ie mais próxima, ou você pode ligar para 0 operadora 11 5014 2283 ou também pelo site www.sni.org.br. Acompanhe sempre as atrações do programa Seicho no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Te aguardamos não só no mundo virtual, vamos dizer assim, né, que é a internet, a TV, mas lhe aguardamos no mundo físico também. Romper com o passado triste é mais fácil do que você pensa. Basta fazer isso, unir as mãos
e orar com sinceridade e coração entregue a Deus. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Com um sentimento misto de privilégio e alegria, nos despedimos, desejando muita paz e alegria a cada um de vocês. Muito obrigada e até breve. Tchau, tchau.